Olá, eu sou Herbert Araújo, seu professor de Biologia, e você está no canal Minemoplasma. Nesse canal, eu vou te apresentar a biologia desde a base até as fronteiras do conhecimento científico. E assim, se você estiver se preparando para Enem, concurso público ou simplesmente ama aprender sobre a biologia, que é uma ciência simplesmente maravilhosa, então você vai adorar o conteúdo desse canal. Já aproveito para convidar você a fazer a sua inscrição no canal, caso não seja inscrito, afinal ela é gratuita. E também não esqueça de dar o like no vídeo para sinalizar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Pois bem, a gente está agora começando a nossa primeira aula propriamente dita, e esse é um conteúdo muito básico. Porém, ele é justamente por isso fundamental, porque a gente vai construir uma base importante para que você compreenda direitinho o que vai ser estudado adiante. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os níveis de organização na biologia. Os níveis de organização em biologia vão desde o átomo, que é um constituinte fundamental da matéria, até o nível de biosfera, que compreende o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. De átomos até o nível das organelas, estamos falando de estruturas não vivas. A partir da célula, estamos falando de seres vivos. E por que é que isso é importante? Veja só, quando você for avançando no seu aprendizado da biologia, você vai perceber cada vez com mais clareza o quanto tudo está conectado. Isso mesmo, na natureza tudo está conectado. O vapor que sai da respiração de uma raposa hoje, de repente pode estar congelado no topo de uma montanha daqui a alguns milhares de anos. As coisas estão em conexão, em fluxo, e você vai entender isso ao longo dos estudos. Porém, isso não quer dizer que você deva ficar misturando os conceitos. E é justamente por isso que essa aula aqui é importante. Porque a gente, na biologia, a gente trabalha e estuda desde os fenômenos que são submicroscópicos, aqueles fenômenos e aquelas estruturas que são tão pequenas que nem são possíveis ver a olho nu, até a dinâmica planetária da vida. Então, quando a gente tem essa diferença de escala, muda o método de estudo, muda o raciocínio, muda o vocabulário. Então, para você entender direitinho em qual nível de complexidade a gente está trabalhando essa aula, é muito importante. E eu vou te explicar isso da seguinte maneira. Primeiro, eu vou dar a definição básica de cada um dos níveis de organização biológica ou de organização na biologia, porque nem todos os níveis são necessariamente coisas vivas. Mas, primeiro eu te apresento quais são os níveis de organização, para depois eu explicar direitinho o que é que muda na hora da gente estudar cada um desses níveis. Então vamos lá. Toda a matéria é composta por átomos. Existem 118 deles representados na tabela periódica, de acordo com as suas características, definidas principalmente pelo número de prótons e nêutrons, bem como de elétrons, o que define suas propriedades. Moléculas são grupos de átomos unidos por ligações químicas. Organelas são estruturas subcelulares, ou seja, constituintes de uma célula que contribuem para os processos biológicos básicos. As células são a unidade básica de todos os seres vivos. Ela é o constituinte morfológico e funcional de todo ser vivo, por isso dizemos que todo ser vivo é constituído de células. Os tecidos são grupos de células que compartilham uma função em comum. Órgãos são formados por tecidos e possuem funções específicas. Um sistema é um conjunto de órgãos que cooperam para funções estreitamente relacionadas. Acima de sistemas temos organismos, que constituem um conjunto de sistemas cooperando para o devido funcionamento desse organismo. Logo acima temos o nível de populações, que é o total de indivíduos de uma espécie vivendo em uma determinada área, ao mesmo tempo. A comunidade biológica corresponde ao conjunto de populações vivendo em um mesmo ambiente, também ao mesmo tempo. O ecossistema é o ambiente onde o meio biótico, ou seja, o conjunto de seres vivos, e o meio abiótico, ou seja, o ambiente físico e químico, interagem, seja ele grande como uma floresta ou uma pequena poça de água. Biosfera é o conceito mais amplo dentro dos níveis de organização biológica. A biosfera significa a esfera da vida. Ela compreende o conjunto de todos os ecossistemas do planeta
e os organismos que neles vivem. Os átomos são a estrutura fundamental que forma toda a matéria. De acordo com o modelo de Rutherford-Bohr, a gente tem ali aquele modelo formado por prótons e nêutrons juntos, formando uma estrutura massiva do núcleo, com elétrons orbitando em volta desse núcleo, em diferentes níveis eletrônicos, que vão determinar os níveis de energia do átomo. E define também várias propriedades. Resumidamente falando, dependendo da quantidade de prótons, nêutrons e elétrons, a gente tem, em primeiro lugar, os tipos de elementos químicos, tá? Então, os átomos eles são de vários tipos diferentes. Então, cada um desses tipos a gente organiza na tabela periódica. E essa tabela periódica que eu vou deixar apresentando aí na tela, ela classifica os elementos químicos de acordo com seu tamanho e de acordo com as suas propriedades. Mas por que é que isso importa na biologia? Pois bem, a questão é que do átomo a gente parte para o próximo nível de organização, que é o das moléculas. Isso porque, pela natureza do átomo, ele tende a se ligar um com o outro e formar compostos de mais de um átomo, com exceção dos gases nobres, tá? Mas geralmente os átomos eles se ligam para formar sistemas mais estáveis na natureza, e essa ligação entre os átomos elas vão constituir moléculas. É aí que a gente começa a se aproximar de conceitos que ficam mais palpáveis para a biologia. Por exemplo, quando você está comendo batata, massa, trigo, as pessoas vão te dizer, olha, isso aí é muito carboidrato, cuidado, não exagera. Pois bem, e o que é o carboidrato? O carboidrato, ele nada mais é do que um conjunto, a princípio, de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ou seja, é como se a gente pegasse a molécula de água, que consiste em um átomo de oxigênio ligado a dois de hidrogênio, e aí a gente junta essas moléculas de água com átomos de carbono e a gente tem um carboidrato. Por isso que ele se chama assim, carbono hidratado. A partir daí, a gente tem um próximo nível. As moléculas, por assim dizer, elas são o material que a natureza utiliza para formar os seres vivos, tá certo? Então, aquela parte branca de uma batata, por exemplo, existe ali muito carboidrato, um tipo de molécula que a gente vai estudar mais adiante. As moléculas, elas se organizam formando estruturas mais complexas, que são as organelas. Então, por exemplo, o amido, que é aquela massinha branca que tem na batata, ele costuma ficar guardado dentro de uma organela que funciona como uma sacolinha bioquímica, tá? Ela é uma estrutura membranosa, ou seja, tem uma membrana ali envolvendo um determinado material, e ali dentro do amiloplasto vai ter o amido, tá? O amiloplasto é um tipo de plastídeo, é um tipo de organela, tá certo? Que é uma estrutura ainda menor do que a célula, mas muito semelhante em alguns aspectos. Algumas organelas até já foram células primitivas que aprenderam a viver dentro das células que existem hoje. Tá? A mitocôndria é um exemplo disso, o cloroplasto também é um exemplo disso. Agora, a gente vai ter, finalmente, o primeiro nível que a gente considera de organização, que a gente pode chamar de viva, que é o nível da célula. Tá? Então, a célula ela possui várias organelas dentro dela, o que faz com que ela seja compartimentalizada, ela é dividida em várias partes que vão funcionar como setores diferentes de trabalho dentro da célula. Tá? Então, o cloroplasto faz a fotossíntese, produzindo carboidrato. A mitocôndria, ela pega a glicose que foi degradada ali no citoplasma e os produtos ali da glicólise entram num sistema de reações químicas específico para gerar energia dentro da mitocôndria. E aí esses compartimentozinhos, eles existem ali dentro da célula. Então, átomos, moléculas, organelas e, finalmente, células. É quando a gente começa a chegar no nível que a gente chama de vivo, tá? Primeiro nível em que a gente tem vida é no nível de células. Agora veja bem, existem organismos que são formados por uma única célula, como uma bactéria, por exemplo. Mas nem todos os organismos são assim. Nós somos formados por trilhões de células, ou seja, nós somos organismos multicelulares ou pluricelulares. Bom, nessa condição multicelular, é comum que as células trabalhem juntas para desenvolver tarefas específicas.
Voltando ao exemplo da batata, por exemplo, aquele interior branco ou amarelado da batata, aquilo ali é um tecido, ou seja, aquilo é um conjunto de células que compartilham uma função especializada. Por exemplo, no caso da batata, a gente tem um parênquima de armazenamento, tá? Um parênquima que armazena amido. E o amido é aquele carboidrato, aquela molécula que armazena a energia da planta. Então isso fica armazenado dentro de uma organela chamada amiloplasto, e esse amiloplasto ele é bastante abundante nas células do parênquima da batata, naquela regiãozinha ali que armazena esse amido, ou seja, é um tecido de reserva, é um tecido, ou seja, um conjunto de células que trabalham ali para armazenar as reservas nutritivas da planta. Um exemplo de tecido animal, por exemplo, é o tecido muscular. Então, a gente tem ali no músculo um conjunto de células especializadas nessa movimentação dos músculos, e a gente vai estudar isso mais a fundo adiante. Assim como a gente também tem o tecido ósseo, formado pelas células que compõem nossos ossos. A gente tem tecido nervoso, formado pelos neurônios, células da glia e outras células que tem ali, né, formando o material celular do nosso organismo. Então o tecido ele consiste num conjunto de células que são especializadas e trabalham juntas para desempenhar uma função específica. Bom, mas os tecidos eles também se organizam em um nível superior, que é o nível de órgão. Então o seu tecido muscular pode formar um órgão como o bíceps. O seu tecido nervoso pode formar um órgão como o cérebro, tá? Então esses tecidos eles vão se estruturando em órgãos. Então átomos, moléculas, organelas, células, um conjunto de células juntas formam um tecido, e os tecidos eles se estruturam em um nível maior de complexidade que a gente chama de órgão. Assim como as células podem trabalhar juntas para desempenhar uma função ou um conjunto bastante específico de funções, assim também os órgãos eles colaboram, eles trabalham em conjunto em determinadas tarefas. Por exemplo, a gente tem um conjunto de órgãos especializados no processo de digestão. Então esse conjunto de órgãos forma agora o próximo nível de organização, que é o nível de sistema, tá? Então, num sistema a gente tem um conjunto de órgãos que trabalham juntos para desempenhar uma função ou um conjunto de funções que eles compartilham e colaboram entre si. Além do sistema digestório, a gente tem outros sistemas. A gente tem o sistema nervoso, a gente tem o sistema respiratório, a gente tem o sistema circulatório e tantos outros que consistem também, cada um por sua vez, em conjuntos de órgãos que atuam juntos para desempenhar uma função. Bom, a partir daí, esse conjunto de sistemas que a gente pode encontrar em um único indivíduo, eles formam o organismo. O organismo, o que é? É um nível acima de sistema, ele possui um conjunto de sistemas organizados formando um indivíduo, tá? O próximo nível, quando a gente tem vários indivíduos, a gente tem uma população. Esse conceito de população ele é bastante importante. Por exemplo, quando a gente vai avaliar o risco de extinção de uma espécie, o conceito de população é fundamental. O número de indivíduos é um dos primeiros indícios que a gente tem para considerar se uma determinada espécie corre ou não risco de extinção. É claro que a gente nunca considera isso de modo isolado. A gente utiliza também dados genéticos, a gente utiliza dados ecológicos, não é só o número de indivíduos, mas a população consiste no número de indivíduos da mesma espécie vivendo em uma área determinada ao mesmo tempo, tá? A gente não conta como parte da população quem vai nascer, a gente não conta como parte da população quem já morreu, a gente conta como parte da população os indivíduos da mesma espécie vivendo ao mesmo lugar ao mesmo tempo. Um exemplo de população é uma plantação de eucalipto, tá? Então a gente tem ali vários indivíduos numa área determinada e todos esses indivíduos pertencem a uma mesma espécie. Se a gente tem uma outra plantação também, sei lá, uma plantação de mogno africano,
A gente tem várias árvores ali da mesma espécie em uma determinada área, então isso forma a população de mognos. Bom, mas e as outras espécies? Tipo acontece numa floresta natural, porque numa floresta natural você não tem uma só espécie. Então existe população na floresta? Sim, existe. Só que ali na floresta a gente não tem uma única população. Ou seja, a gente não tem só mognos vivendo numa floresta lá na África. A gente vai ter mogno, a gente vai ter baobá, a gente vai ter um monte de outras espécies de árvores vivendo ali numa floresta. Então são várias populações. E um conjunto de populações, ou seja, populações de várias espécies vivendo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, formam o que a gente chama de comunidade biológica, tá? Então, todos os indivíduos da espécie do mogno, todos os indivíduos de uma determinada espécie de pássaro, as várias espécies de planta, fungos, bactérias, protoctistas, algas, tudo aquilo ali que está ocupando aquele espaço ao mesmo tempo, a gente chama de comunidade biológica, que consiste no conjunto de populações de várias espécies que convivem em uma área determinada simultaneamente. Mas se você prestar atenção, toda comunidade biológica, para se manter, ela vai precisar dos fatores que não são só vivos. Claro, um herbívoro come planta, um predador vai se alimentar de outros animais, mas sempre eles precisam de água, eles precisam de ar para respirar. Então, essas condições e esses recursos que existem no ambiente, que não são seres vivos, a água não é ser vivo, o ar não é ser vivo, os sais minerais que tem ali no solo não são seres vivos, mas eles ajudam a sustentar essa comunidade biológica. Então, esses fatores que a gente chama de fatores abióticos, ou seja, os fatores não vivos, eles estão ali interagindo diretamente com os fatores bióticos, ou seja, com aqueles componentes vivos daquele ambiente. Essa interação conjunta de fatores abióticos com fatores bióticos formam o que a gente chama de ecossistema. O ecossistema é um sistema biológico, um sistema ecológico acima do nível de comunidade, tá certo? Que consiste justamente no conjunto de elementos bióticos e abióticos interagindo e se autorregulando em um determinado lugar. Então, a gente pode ter como exemplos de ecossistema uma lagoa e todo o conjunto de nutrientes e substâncias químicas e condições ambientais, assim como os seres vivos que estão ali vivendo naquela lagoa. Tudo isso forma o ecossistema lagoa. A gente pode também ter uma floresta com vários seres vivos de várias espécies, ou seja, uma comunidade biológica, mas que também é sustentada por nutrientes, por condições de temperatura, enfim, por vários recursos e várias condições ambientais, tá bom? Então, é um outro exemplo de ecossistema. E, por fim, a gente tem aquilo que chamamos de biosfera, ou esfera da vida, como é muito falado, que consiste basicamente no conjunto de todos os ecossistemas que a gente tem no planeta Terra, tá bom? Então, essa é a explicação básica de cada um dos níveis de organização biológica: átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismos, que a gente também pode chamar de indivíduos, populações, que são que consistem no conjunto de organismos de uma mesma espécie vivendo no mesmo lugar ao mesmo tempo. A gente tem comunidade biológica, que é quando várias populações convivem ao mesmo tempo. A gente tem as comunidades. A gente tem os ecossistemas, que consistem na interação da comunidade biológica com o meio abiótico, ou seja, meio abiótico mais meio biótico formam o ecossistema. E, por fim, a biosfera, que consiste em todo o conjunto de ecossistemas do planeta Terra. Tá? A gente utiliza esse conceito, até onde a gente sabe não tem vida fora da Terra. Então, de acordo com o nosso nível atual de conhecimento científico, a gente considera aí a biosfera como o mais amplo nível de organização biológica. Isso não quer dizer que o que esteja fora do planeta Terra não interesse para a biologia. Interessa sim, a energia do Sol vem de fora do planeta,
vários nutrientes, várias coisas aí acontecem no universo que são importantes para o planeta Terra, mas de níveis de organização biológica a gente tem como mais amplo e complexo a biosfera, beleza? Agora, deixa eu te fazer alguns comentários para você entender um pouquinho sobre por que é importante distinguir cada um desses níveis. Pensa no seguinte, se você está estudando bioquímica, se você está estudando moléculas, os fatores que determinam o que vai acontecer e como vai acontecer um processo bioquímico, eles estão fortemente atrelados ao tipo de átomo que forma as moléculas e também às propriedades que esses átomos possuem. Então, a parte de uma molécula que vai interagir com a outra, isso tem muito a ver com as propriedades dos átomos que estão ali formando essa molécula. Então, fenômenos elétricos, fenômenos atômicos, propriedades dos elementos químicos, esse tipo de coisa é muito importante quando você estuda a nível molecular, a nível bioquímico. Por outro lado, quando a gente estuda, por exemplo, uma população, sei lá, você está querendo estudar se uma determinada espécie de planta ou de animal corre risco de extinção, a gente já tem um raciocínio diferente. É claro que você pode empregar métodos bioquímicos, é claro que você pode empregar métodos moleculares, mas o mais importante ali é você fazer uma leitura numérica, tá, e comportamental daqueles indivíduos, daqueles organismos que formam aquela população. Então, por exemplo, se a gente tem um número grande de indivíduos, se a gente tem um pequeno número de indivíduos, como eles estão distribuídos no ambiente, se essa população é um lugar em que todos têm contato com todos ou se ela é formada por subpopulações e se algumas dessas subpopulações não têm contato com as outras, a gente também vai se interessar pela diversidade genética dessa população, ou seja, será que os indivíduos eles estão muito parecidos geneticamente? Se isso acontece, isso é perigoso, é um sinal de que a capacidade de adaptação daquela população está muito baixa. Se a gente tem uma diversidade genética maior, isso significa maior capacidade de adaptação daquela população diante ali de uma mudança naquele ambiente, diante de uma praga, diante de um vírus, de uma epidemia que se espalha. Se os organismos eles são mais diversos geneticamente, a gente tem maiores possibilidades de adaptação e de sobrevivência. Então, tudo isso é muito matematizado, é muito trabalhado com estatística, então o raciocínio já é muito mais um raciocínio matemático do que se você vai estudar um fenômeno bioquímico, que claro, a gente aplica também matemática na bioquímica, mas o grande pulo do gato para você entender a bioquímica, ela está ali em termos de propriedades moleculares, de propriedades dos elementos químicos, se um átomo é mais eletronegativo, se ele faz 2, 3 ou 4 ligações químicas, isso aí ajuda muito mais a explicar um fenômeno molecular, enquanto que na biologia de populações, seja ecologia de populações, genética de populações, a gente usa um raciocínio muito mais matematizado e muito mais amplo. Eu vou dar um outro exemplo. Você pode também estudar não apenas uma molécula isolada ou um fenômeno bioquímico isolado, mas você pode querer estudar o metabolismo. Tá? Então, quando você pensa no metabolismo, por exemplo, de um atleta enquanto ele faz uma atividade física, você até está estudando moléculas, sim, você está estudando coisas que acontecem a nível molecular, mas a sua visão de estudo, ela está num nível maior, ela está no nível de organismo. Por quê? Porque você não está estudando só a ação de uma única enzima, você não está estudando a taxa de atuação da amilase, por exemplo, que é uma enzima que degrada o amido. Você está prestando atenção em como o organismo como um todo se comporta. Então, quando você estuda uma enzima degradando um substrato, você está estudando em nível molecular. Quando você estuda metabolismo, você pode estar estudando em nível celular, se você estuda o metabolismo de uma célula, mas também quando você estuda o metabolismo de um indivíduo, a gente está ali já no nível de biologia do organismo. A gente já está trabalhando num nível de complexidade bem mais alto, tá certo? E que fique bem claro aqui, eu não estou dizendo que um nível de organização mais complexo seja mais importante, tá? Não é. Na verdade, você tem que entender isso enquanto está estudando biologia, porque quando você estuda bioquímica,
é um tipo de método para fazer a pesquisa, consequentemente, é um tipo de raciocínio para você aprender. Quando você está estudando ecologia, é um outro tipo de método que se aplica para fazer o estudo. Claro, podem ser usados métodos moleculares também, se usa, mas o raciocínio ele é muito mais sistêmico, tá? E aí a gente tem duas tendências básicas que na ciência a gente fala, que são a visão sistêmica e a visão reducionista. Quando a gente vai para a biologia celular, para a biologia molecular, para a anatomia, a gente geralmente estuda separando em partes cada vez menores. Esse tipo de raciocínio é o que a gente chama de reducionismo, quando a gente tenta explicar o todo olhando ali cada partezinha no detalhe. Já o caminho inverso é o que a gente chama de pensamento sistêmico, tá? Que é baseado ali na teoria dos sistemas, segundo o qual, quando a gente junta vários elementos, a gente tem propriedades ali em um sistema que a gente não consegue observar se esses elementos estiverem separados. É muito simples você entender isso. Um indivíduo, ele tem ali as características dele, mas quando a gente tem uma população, a gente consegue perceber outras propriedades que acontecem em nível de população. A cultura, a linguagem, padrões comportamentais, uma série de coisas vai surgindo quando a gente vai unindo vários elementos. Isso significa que existem propriedades que elas só vão ser observadas no conjunto. Se você tira um elemento e estuda ele de modo isolado, algumas características não vão aparecer, mas quando você devolve ele para o coletivo, quando você devolve ele para o sistema do qual ele fazia parte, essas propriedades, essas características aparecem. Essas características que só aparecem a nível de sistema, mas não são observadas em nível de indivíduo, a gente chama de propriedades emergentes, ou seja, são propriedades que emergem à medida em que a gente vai ampliando o nível de complexidade. E é por causa disso que cada nível de organização biológica tem seu próprio vocabulário, seus próprios métodos de estudo e o seu próprio raciocínio. Você tem que lembrar disso sempre que estiver estudando biologia. Não é à toa que a gente organiza esses níveis de organização biológica, é justamente porque a natureza dos fenômenos que acontecem em cada nível é um tanto diferente, a estrutura conceitual é diferente em muitos aspectos, embora compartilhe, e como eu falei no começo do vídeo, você venha a perceber no futuro que está tudo conectado, mas acontece de forma diferente, se pesquisa de forma diferente e se estuda de forma diferente. É para isso que a gente aprende os níveis de organização em biologia. Eu espero que você tenha entendido bem esse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, volta, porque eu expliquei tudo no detalhe. Olha bem os esquemas que eu mostrei durante o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você ainda não deixou o like, deixa, tá? É muito importante. E até o próximo.